Meu Deus, acho que a gente não consegue resolver, né? Mas eu fico brincando, se a gente sair daqui com mais perguntas, eu vou ter cumprido minimamente meu papel, sobretudo, né, num tempo que questionar está tão difícil, a gente cada vez mais tendo que ser polido, enfim, ou instigado a ficar no privado. Então, eu acho que faço um convite, né, aqui a todos, que a gente se sinta à vontade aqui nesse espaço para realmente colocar o que a gente tem para dizer. Trago aqui uma história miudinha, né, dentro de tanto que a gente tem para contar nesse território latino, mas que é realmente um pouco, né, um resumo, assim, uma sistematização ou tentativa de algumas indagações mesmo que eu faço ao longo de alguns anos. Como a Fernanda falou, trabalhei no IPUR, IPEA, e agora no IABS, mas são mais anos aí de interesse pela água, até porque somos mulheres, né? Então isso nos entrecruza o tempo inteiro. Não tem como falar de água sem falar de gênero, né? Das contradições envolvidas. Então, na verdade, eu não ouso nem querer trazer respostas. Eu acho que trago mais perguntas aqui para a gente conversar e debater depois. Eu vou aqui compartilhar. Onde está isso aí? Lá, ouvir uma falinha. Fernanda, está parecendo que eu não consigo compartilhar minha tela. Está desabilitado para eu compartilhar. Já vamos resolver então, Lívia. Tá, se quiser eu posso te mandar também no WhatsApp, aí você pode, se for mais fácil. Já foi. Tenta agora. Gente, pessoa rápida, né? Bem, acho que todos me veem, né? Vou colocar aqui na apresentação. Pronto. Bem, como a Fernanda, né, colocou, a gente trouxe esse tema aqui como nosso norteador, mas não necessariamente, né, a gente vai falar exclusivamente sobre direito à água. Bem, como é que eu divido aqui esse meu caminhar? Deixa eu diminuir aqui, gente. Pronto. É meio que um caminho das pedras mesmo, né, que a gente vai fazendo. Então, eu tentei organizar meus pensamentos aqui, dessa historinha que eu quero contar, em 3 eixinhos, né? O que vem sempre primeiro é aquelas coisas que não calam na nossa mente, sabe? Aquilo que fica martelando, que deixa a gente sem dormir, algumas inquietações, aquelas problemáticas que acabam nos norteando quando a gente quer dizer, né? Falar alguma coisa. Depois eu vou fazer um caminho um pouco de volta, porque eu vou retomar algo que está ali a montante, né? Para compreender, ou a gente pelo menos tentar compreender aquilo que a gente quer, né? Daqui para frente, no futuro, a jusante. E aí eu vou finalizar, né, com isso que eu chamo de vertentes ou encruzilhadas, porque eu acho que às vezes a gente tem um panorama na nossa frente, mas a gente acaba se debruçando ali por muitos caminhos a seguir, o que é normal, o que é rico, o que é diverso, mas às vezes a gente precisa fazer escolhas, né, sejam metodológicas ou de vida, pessoais, coletivas, e é assim que eu tento encerrar, olhando um pouco para essas vertentes encruzilhadas, né, e pensando no que a gente quer e o que de repente é possível para esse momento, quando a gente está falando de direito à água, mulheres, né, e tudo isso que envolve. Bem, iniciando então. Eita, gente, que eu estou me familiarizando. Eu vou começar aqui, né, com uma afirmação para a gente usar para pensar os próximos slides. Eu falo que entre aqueles que precisam da água para a básica necessidade de dessedentação e aqueles que utilizam, né, para as atividades produtivas, há um iminente conflito potencializado pelo atual cenário de escassez. Por que eu grifei conflito, né? Porque gostaria que a gente pensasse, quando a gente fala conflito, a gente não está dizendo necessariamente disputa, porque conflito é algo quase que inerente à nossa vida, né? Às nossas relações. A gente tem um conflito, às vezes, com o nosso filho, com os nossos pais, com os nossos colegas de trabalho, professor, etc. E te diverge, né? Das pessoas que nos cercam. A gente diverge politicamente, economicamente, socialmente, mas não necessariamente a gente vai, através desses conflitos, dessas diferenças, ensinar, né? Enfim, entrar numa disputa. Então, eu sempre gosto de pontuar, inicialmente, que todo mundo pode entrar em conflito, mas nem todo mundo pode disputar.
E quando a gente fala que nem todo mundo pode disputar, a gente precisa dizer quem é que tem mais ou menos condições de entrar em disputas. Essas disputas, quando a gente atrela, né, a cenários de escassez, a gente potencializa, digamos assim, algumas desigualdades, né, de entrar nessas disputas. Aqui, como a gente está falando necessariamente de mulheres, a gente vai dizer lá na frente, mas eu já quero começar a soltar algumas coisinhas, que as mulheres são, na fila aí, digamos, do pão da disputa, aquelas que às vezes têm menores condições. Todas as mulheres? Óbvio que não. A gente tem que pensar que a gente está num país de origem colonial, perpassado por essas contradições. Então aqui a gente tem que as mulheres negras, periféricas, trans, ou então que vivem no semiárido brasileiro, em lugares super longínquos, área rural, Amazônia, são aquelas que muitas das vezes têm as menores condições de disputa em cenários de escassez, embora sejam contraditoriamente elas que vivenciam ali por excelência essas situações. Então eu faço alguns lembretes aqui para mim mesma, né, para a gente retroceder um pouquinho nessa história toda. Primeiro que escassez não é algo dado, né? Desde os primeiros tempos, né, a escassez ela se fundamenta de acordo com interesses individuais ou coletivos de grupos privilegiados, né? Então, o discurso de escassez ele nunca é uno, ele não é inocente, ele não é essencialmente apenas técnico, ele não advém da falta de chuva, assim como a gente vivenciou aí nesse mês de janeiro, deslizamentos, coisas terríveis em Petrópolis, Minas, Bahia, por conta colocaram, né, de muita chuva. O contrário também pode ir pela mesma lógica. Não é porque tem falta de chuva que a gente tem cenários de escassez. Eu gosto sempre de lembrar disso, né, porque às vezes a gente pode cair no senso comum. Ah, tem pouca chuva, então tem escassez. Não necessariamente. Uma pessoa pode viver no semiárido, conviver com o semiárido, né, através de suas práticas tradicionais de maneira exemplar, sem nunca ter passado por um cenário de escassez. Uma pessoa na cidade pode viver em São Paulo, Rio de Janeiro, e mesmo assim não ter acesso a uma água de qualidade em quantidade, né? Então não é um discurso uno, a gente precisa sempre lembrar que ele é perpassado por contradições e interesses, né, de grupos hegemônicos. Aqui no Brasil, como a gente está aí perpassado por essas noções coloniais, eurocêntricas, que têm base patriarcal, essas noções de escassez elas estão relacionadas, né, gosto de acreditar, ao ideário de conquista de territórios e de privatização. Quando eu falo privatização, eu não estou necessariamente também só falando de privatização de grandes empresas ou de cenários mais megalomaníacos, né, como a transposição do Rio São Francisco e tudo isso que isso gera, ou agora, né, com essa PL aí, o novo marco hídrico que tem trazido novamente esses debates acerca da privatização. Eu estou falando também de privatização de corpos hídricos menores, que ocorrem ali com indivíduos, com condomínios que cercam o final da rua, e a gente não pode mais passar, uma cachoeira que a gente tinha na infância, que a gente não pode mais. Isso tudo também, né, versa sobre privatização. Eu acho que é algo que a gente também precisa sempre lembrar quando a gente está falando de contradições de cenário de escassez. Então, com isso, né, tendo isso em vista, eu pergunto, para a gente começar, vou trazer umas perguntinhas ao longo do texto aí, que é para a gente depois, de repente, nortear o nosso debate também. Quem é que vivencia, então, né, uma situação que tem conforto hídrico e quem é que não tem acesso a esse cenário, né? Quem é que está ali exposto a esgoto in natura, quem é que precisa fazer grandes peregrinações para ir em busca de uma água que às vezes nem é tão adequada assim para o consumo humano, para a dessalinização, ou seja, quem é que no nosso cenário tem atualmente direito à água, né? Vamos pensar nisso. Pensando um pouquinho na teoria que tem por detrás, eu trago aqui a Gayle Rubin, né, que para mim assim foi uma autora que eu não conhecia até pouco tempo atrás e que eu achei assim sensacional conseguir lê-la, porque ela faz uma crítica a alguns autores, alguns escritos marxistas, lembrando que apesar desses escritos terem iluminado muito, enfim, das discussões sobre as desigualdades econômicas e sociais no mundo, eles, né, pecaram aí na não demonstração
das contradições do sistema de gênero. Então, a Gayle pega, né, aquele famoso, enfim, escrito do Engels, né, que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado, e ela faz uma leitura feminista, né, em cima desse texto, e nos traz, ela ilumina, né, algumas passagens, nos lembrando que esse processo de privatização da vida, bem resumidamente, gente, porque não é nosso objetivo aqui falar sobre essa obra do Engels, né, mas o processo que ele relata no texto de privatização da vida, da origem, né, da posse, da origem da propriedade privada, ele atinge essencialmente, né, de forma diferenciada, homens e mulheres. As representações de masculino e feminino, elas são impactadas, né, por esse processo de privatização ali, de criação da propriedade privada, mas de maneira diferente. O que isso tem a ver com a água, né? Eu acho que tem a ver porque a gente precisa pensar que o lugar feminino do cuidado, e necessariamente também o lugar do cuidado com a água, ele vem de algum lugar. Ele vem necessariamente só dali? Eu acho que não. Mas a gente tem uma noção, né, no Brasil, que ela é sim eurocentrada, que ela perpassa sim por essas contradições. E eu gosto sempre de fazer essa retomada nesse lembrete de que o lugar de cuidado ele não é natural, ele não é feminino, ele não é próprio nosso, ele vem, né, de uma construção social, cultural, e que nos aprisiona, né, que parece que nos engessa nessa condição. Então, as mulheres, né, parece que cabe o lugar do cuidado, da tarefa de buscar, da tarefa de armazenar, da tarefa de usar de maneira econômica, também queria que vocês guardassem essa palavra, os recursos que são necessários à sobrevivência de seu núcleo doméstico ou de sua comunidade, né? Então, na divisão sexual do trabalho, cabe à mulher cuidar ali dos alimentos, alimentar a prole, a comunidade, trazer a água para matar, para dessedentar essas pessoas, mas não cabe à mulher, historicamente, estar nos espaços de decisão coletiva ou, né, hoje em dia, trazendo isso para uma realidade mais recente, nas arenas das disputas públicas, né? Isso, obviamente, vai fomentando uma maneira de estar no espaço e a gente vai se esquecendo de outros tipos, outras formas, né, de estar nesses territórios, né, que são formas mais matriarcais, desprovidas dessas noções, dessas contradições de público versus privado. Quando a gente atrela, né, uma condição de escassez que é tão falada, não só no Brasil, depois de 2014, mas no mundo inteiro, uma escassez de água, a gente vai perceber também que essa noção, que não é, digamos, vendida de escassez, ela está completamente embebida dessa mesma dimensão, desse mesmo ideário patriarcal, que vai delimitar ali a falta exatamente através dessa contradição entre público e privado. Sei que é muita informação e eu estou resumindo aqui, passando por cima de um monte de coisa, mas é um pouquinho ali do que eu às vezes gosto, sabe, de voltar e de pensar e de imaginar, para dizer que quando eu penso em água, eu penso também em todas as outras contradições, né, de gênero que historicamente a gente tem. Então eu pergunto, né, na verdade, eu assumo, né, que da mesma forma que os corpos femininos, né, sobretudo os negros, falando da nossa realidade, foram historicamente domesticados, né, colocados nesse limite doméstico de propriedade privada, né, os recursos naturais eles também historicamente vão sendo domesticados, privatizados, né, através desses números limites escalares, que podem ser grandes, pequenos, enfim. Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. A gente precisa pensar, né, quais são os objetivos e implicações disso. A gente pode discursar, e eu acho que horas a fio, sobre a reprodução do capital, o nosso papel enquanto mulher, né, nesse sistema, e também, né, da privatização da água para a manutenção do sistema. Mas acho que a gente deveria sempre relembrar, né, essa relação entre corpos femininos, privatização e também dos corpos de água, né, que não deixam de ser os nossos, mas a gente vai falar dos corpos que antes corriam livres e que agora são encanados, represados. A gente não pode esquecer dessa íntima relação histórica, né, dessa privatização e do que isso traz de implicação.
Bem, isso aqui são algumas coisas que me norteiam, né, até hoje, assim, quando eu vou ler ou estudar ou versar sobre água. Mas, voltando um pouquinho, né, do porquê eu cheguei, de repente, nessas problematizações, quando eu comecei a trabalhar com água, eu trabalhava mais com a parte da gestão de água, né, gerenciamento, e necessariamente, né, todos os estudos, enfim, teses, dissertações ou encontros que eu ia, as pessoas gostavam muito de trazer as conferências ambientais internacionais como exemplos, né, positivos para essa, digamos, dissipação, né, dos discursos ambientais no mundo e com isso, digamos, da melhora ali na gestão ambiental. Eu vou um pouco por uma outra via, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com a questão colonial, né, de colonialismo e colonialidade, eu comecei a olhar para esses eventos com outro olhar. Eu trago aqui que para procurar quebrar com as relações coloniais, né, que nos aprisionam, é preciso ver além das aparências, né? E aí eu trago o Galeano, que eu amo, Veias Abertas da América Latina. Nossa derrota sempre esteve implícita, né, na vitória alheia. Nossa riqueza gerou sempre a nossa pobreza para alimentar a prosperidade dos outros, né, os impérios e seus agentes nativos. Essas conferências ambientais, elas ocorreram, né, muitas vezes externamente à nossa vontade, externamente às nossas demandas, trouxeram também demandas outras, né? E leis, em forma de leis, em forma de regras, que não necessariamente traduzem realmente o que a gente precisa. Então, eu comecei a olhar para esses eventos com esse olhar um pouco mais diferenciado, né? Então, eu acho que a gente precisa... Não estou aqui dizendo que esses eventos não trouxeram avanços, não trouxeram discussões importantes, não, de repente, enfim, colocaram em foco o meio ambiente como outros... Em outra época não houve essa possibilidade, que movimentos sociais não estiveram ali pleiteando, né, as suas demandas, não é isso. Eu só estou propondo que a gente faça essa retomada, que a gente olhe para esses eventos através de um outro prisma, né, que é um pouco utilizando a geografia feminista, né, decolonial, como esse óculos para olhar para essas situações. Não vou falar sobre todas elas, né, essas conferências, a gente tem Clube de Roma e outras coisas, mas eu vou começar aqui da Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972, porque ela foi meio que a primeira, né, que apresentou de forma mais organizada essa relação entre crescimento populacional e escassez, que a gente sabe, né, que vem de uma noção malthusiana, né, que é uma relação direta. Quanto mais pessoas, mais estresse sobre, digamos, o meio ambiente, sobre os recursos que a gente precisa. E isso virou, assim, até hoje, né, a gente encontra isso em muitas falas, sobretudo governamentais, de que o grande problema que a gente tem ambiental é o crescimento populacional. A gente sabe que não é bem assim, mas aqui, né, a gente tem, digamos assim, esse marco internacional dessa fala, né? A globalização desse tipo de pensamento. Posteriormente, um outro evento que também foi muito importante, aí sim, mais especificamente para a água, foi a Conferência de Mar del Plata, que aconteceu, né, na Argentina, onde os participantes, os membros, né, os governos que ali estavam, utilizaram aquele momento para reforçar bastante assim, o discurso de privatização de serviços de água, né? Serviços de abastecimento, de distribuição, e se batia muito numa tecla também de uma necessidade de conhecer os recursos hídricos dos países subdesenvolvidos, né? Uma necessidade ali vigente de saber quanta água tinha aqui no Brasil, na Argentina, enfim, nesses locais. Para quê, né, minha gente? E aí, vou dar um pulo aqui, houve, enfim, alguns outros eventos, mas vou dar um pulo já para 92, para a Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente, em Dublin, né? Que foi de onde saiu os 4, né, princípios ali, que versam exclusivamente, né, sobre a água. Esses 4 princípios são super famosos, são super utilizados em muitos eventos que a gente vai sobre água, como assim, a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos, né, em relação a regrar, digamos, né, a demonstrar que a água é finita e que a gente precisa usar de uma maneira sustentável, que é uma palavra também vinda dessas conferências. Bem, eu vou trazer rapidinho aqui
só para a gente usar depois isso aqui para problematizar algumas coisas mais lá para frente. Bem, a gente sabe, acho que isso aqui é difícil de discutir, mas que a água realmente é um recurso finito e vulnerável. Ok, né? O desenvolvimento e o gerenciamento da água, eles devem ser baseados em uma abordagem participativa, envolvendo usuários, planejadores e encarregados de elaboração política. Por que eu gosto sempre de questionar esses 4 princípios que saíram da Conferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente? Porque gerenciamento a gente sabe que não é a mesma coisa que gestão. Então, quando a gente está falando aqui, o desenvolvimento e o gerenciamento da água devem ser baseados em uma abordagem participativa, a gente está dizendo, né, que as coisas ali da operação, um pouco mais corriqueiras, né, não digamos, o que vai realmente mudar a estrutura da gestão da água, mas o gerenciamento ali do dia a dia, uma discussão, ela pode ser feita, sim, de maneira participativa, mas envolvendo usuários, planejadores e encarregados de elaboração de política. Bem, eu não sei se todos aqui conhecem mais intimamente a estrutura da Política Nacional de Recursos Hídricos aqui do nosso país, mas nela, o usuário de água, não sou eu, não é você, não é o senhorzinho da barraca de coco, ou que, enfim, usa água para os seus ritos simbólicos religiosos. Usuários são grandes usuários, no caso de Minas, a Cesama, no caso do Rio, a SEDAI, lá em Brasília, eu nem lembro qual é o usuário, é a Petrobras, são as grandes indústrias. Esses são os atores que a gente chama de usuário. Planejadores, a gente sabe que também não somos nós, porque ninguém ouve a gente, se a gente não tiver vestido de terninho lá, e encarregados de elaboração de políticas, que a gente sabe também que não tem muita representatividade, né, das populações quilombolas, indígenas, de mulheres, enfim, de candomblecistas. Então, aqui está dizendo uma coisa, mas também está mostrando bem na nossa cara, né, que a gente não está aqui nesse participativo. Mas aí ele vem com um terceiro, né, item, que inclui sim agora as mulheres, né? Diz que as mulheres desempenham um papel essencial na provisão, mais uma vez, no gerenciamento e na salvaguarda da água. Ninguém aqui ouviu gestão, né? Gestão, política, elaboração, a gente não está nesse grupo seleto aí das pessoas que podem discutir sobre o destino do uso da água, mas a gente está ali na provisão, porque quem cuida, lembra lá atrás? Quem cuida da água? Somos nós, né? Esse papel cabe a gente. Na salvaguarda da água também, porque a gente é responsável pelo lido cotidiano, né, domiciliar, privado, em pequena escala, dessa água. Então, ele só está reiterando que todo mundo sabe, não trouxe nenhuma novidade aqui. Mas aí ele vai trazer uma novidade que não tinha sido falada assim, de maneira tão clara até então, que a água ela tem valor econômico em todos os seus usos e deve ser reconhecida como um bem econômico. Isso aqui, para os países né, que eram chamados na época de subdesenvolvidos, teve assim uma consequência avassaladora, né? Respirando um pouquinho sobre esses 4 tópicos, né? Vamos pensar quais eram então os contextos que estavam por detrás, né? E que implicações que a gente realmente teve concretas disso nos territórios, porque, como eu coloquei lá atrás, nenhum discurso é inocente, puramente técnico ou desprovido de intencionalidade. Então, por isso que eu gosto sempre de reforçar aquilo antes, para que a gente olhe para alguns fatos, né, através de um outro prisma. Então, vamos pensar, né, que lá perto de Estocolmo, enfim, Plateãs, Clube de Roma, a gente vivia mundialmente, né, uma saída assim, mundial de um pós-guerra, né? E vários países estavam com a economia em crise, como a Alemanha, Estados Unidos, o Japão, a Inglaterra, estavam registrando taxas de crescimento que não eram, né, compatíveis com o que eles esperavam para esses próximos anos. Então, algumas empresas que antes se dedicavam, né, a serviços bélicos ou de infraestrutura que não seja serviços, por exemplo, básicos como água e saneamento, elas migram, né, para esse novo mercado. A gente tem a americana Bechtel. Eu vou me recusar a pronunciar
esse nome francês maravilhoso que eu nunca me arrisquei a falar. Se alguém souber, pode falar, mas não vou passar essa vergonha aqui, né? Temos também a Nestlé. Juntas, essas empresas elas formam uma das maiores, historicamente, uma das maiores redes de controle de serviço de água no mundo ocidental, né? Saem dos Estados Unidos com esse slogan, né, da eficiência de mercado para regular o uso e o desperdício. Lembra lá que vem a convenção nos dizer que a água é finita e vulnerável e se espraia rapidamente pelos países de terceiro mundo, numa nova rodada de neocolonização. Então, vocês veem o quanto a gente precisa relacionar esses eventos, né, de temáticas ambientais às coisas que realmente aconteceram em nossos territórios. Esses discursos, eles geram, né, coisas práticas no dia a dia, através de leis, através de vivências e procura por privatização, instalação de empresas. Então, a gente sempre precisa revisitar esses discursos para se lembrar, né, para fazer essa correlação territorial. Então, vamos lá. A gente vai reparar que essa expansão, né, territorial das multinacionais da água, ela se dá exatamente, né, junto à difusão de ideais que buscavam corroborar e incentivar mudanças nas legislações nacionais de recursos hídricos, sobretudo, né, nos países em desenvolvimento. A gente tem aí, a última conferência foi em 92, como eu trouxe, a Lei das Águas aqui no Brasil é de 1997. Será que, né, é à toa essa pressão que vem de fora para as coisas que acontecem dentro, né? Então, como eu coloquei, essa tendência ela é extremamente notável nessas conferências ambientais internacionais, sobretudo na de Mar del Plata, né, que quando eles discutem privatização de uma maneira mais aberta, e ela vai se materializar na participação dessas empresas, né, no Conselho Mundial da Água, que é o WWC, e na Parceria Global da Água. Então, todas essas pessoas, as empresas, né, elas se encontram ali como membros dessas cadeiras, desses grupos, né, desses espaços que discutem especificamente sobre água. Então, eu estou usando sempre água aqui, ainda não cheguei no recurso, né? Bem, aí vamos então pensar que isso tudo, né, eu trouxe aqui um autor que eu gosto porque ele é mais dessa parte do direito, que não é a minha área, né, enquanto geógrafa. Então, ele fala, né, Souza Júnior, ele fala que esse debate ambiental institucionalizado, né, esses espaços globais, influencia a construção de um direito à água nos países da América Latina eurocentrado. A gente aqui tem no Brasil a Constituição de 88, que ela publiciza a água, mas isso, o que quer dizer isso? Quer dizer que você, nós podemos usar a água porque ela é pública, a gente pode acessá-la da maneira como a gente entende, porque também somos seres pertencentes a esse espaço público? Não. A Constituição de 88, através desse instrumento, né, obriga que a aquisição da água seja realizada apenas por meio de mercado. Então, por isso que a gente tem, né, depois, posteriormente, toda uma construção de concessões para prestações de serviços. E aí tem um outro grupo, né, de estudiosos que faz um trabalho, uma leitura global também acerca dessas contradições em torno da água e a relação com essas empresas de prestação de serviço. Candeços, né, e os colegas dele dizem que a água, então, ela foge daqueles que não pagam por ela em direção àqueles que pagam. Então, assim, ela realmente ela começa a seguir uma regra econômica completamente normal. Então, a gente tem uma transformação de um elemento, né, que é um elemento natural, em algo que é capitalizado e que deixa, assim, né, digamos, de obedecer às regras do debate do direito ambiental, por exemplo, pura e estritamente, mas passa a obedecer, então, às regras de um direito econômico, político, que tem, digamos, outras vertentes, outras nuances por detrás, que não apenas a do uso comum, né, como traz o direito ambiental no que diz respeito à água, né, que a água seria um bem inalienável, de uso comum, ou seja, que todos nós temos o direito de acessar e que aqueles que não têm condição, né, mercadológica para fazer isso deveriam fazê-lo sem nenhum estresse ou sem nenhuma vulnerabilidade, né? Então, vamos fazer um outro questionamento
porque eu falei que eu vou trazer mais pergunta do que resposta, que eu não estou aqui para isso. Então, vamos lá. Nós, mulheres, que temos nosso corpo completamente atravessado por essa violenta contradição histórica, né, entre público e privado. De que forma que a gente vai ocupar os espaços de disputa pela água? A gente sabe que não é algo tão simples. Bem, transformando a água em recurso, né? Os conflitos pelo uso da água, eles são geralmente marcados, né, por uma sequência de fatos. Essa sequência de fatos, ela não necessariamente ocorre de maneira linear, cronológica, no sentido de vir primeiro do que outro, mas quando a gente olha para um conflito pelo uso da água, geralmente algum desses itens está lá, a maioria das vezes todos eles, né? Então, por isso que talvez a gente pode sistematizar dessa maneira. Quando a gente pensa em água se transformando em recurso, geralmente a gente tem um processo primeiro de desapropriar para depois apropriar. Né? A gente pega um riacho que de repente toda uma comunidade utilizava para fazer para seus usos rotineiros e cotidianos, a gente cerca esse riacho, a gente une isso a de repente uma represa e aquela comunidade que está na lateral daquele curso d'água, ela não pode mais acessar esse recurso, né, que agora está ali limitado, a não ser se ela pagar, se ela virar consumidor, né, desse recurso. Então, geralmente tem esse processo de desapropriar para depois apropriar. Seguido de um processo de distribuição, ou falta da distribuição, que é o que a gente mais vê, né, que é exatamente essa transformação da relação existente entre pessoas e o bem que ali existia. Às vezes a relação era muito mais simbólica, muito mais próxima, feita de diversas formas, e ela passa a ser feita de uma maneira só, que é através dessa relação de consumidor. E aí que fica mais fácil, digamos assim, a gente começar a criar os não recursos. O que é um não recurso? É a ausência, né? Antes você tinha a abundância, e não necessariamente uma abundância em termos de quantidade, mas uma abundância em termos de possibilidades de acessar determinado bem. Né? Você não era tão cerceado assim no que diz respeito a como você pode fazer esse acesso, e agora você só tem uma maneira. Então, e às vezes nem tem, porque você não tem dinheiro, não foi construída ali uma infraestrutura necessária para isso, porque tiraram essa água daqui e o uso dela é para uma transposição, por exemplo. Ela foi para longe, ela caminhou na direção daqueles que podem pagar e se criou ali um não recurso, um não lugar, algo realmente que não era próprio dessa realidade. O que a gente mais vê hoje em dia são políticas públicas, que são embebidas de discurso de escassez históricos, transposições, né, que são realizadas com esse viés de que vão ser realizadas para dessedentar pessoas que estão longe daquele, enfim, desse corpo hídrico, para melhorar a economia de um certo lugar, quando na verdade as pessoas que habitam mais localmente ali, mais próximas, acabam sendo impactadas contraditoriamente, ou seja, acabam vivendo aquilo que a transposição, ou que a obra, ou que o represamento foi criado para deixar de existir em outro lugar. Então, essa contradição a gente também não pode esquecer dela, que quando a água se transforma em recurso, geralmente ela desapropria, desterritorializa o grupo que estava localmente próximo a essa água, né, transformada nesse recurso. Bem, então se a gente pensa que a água em algum momento vira recurso, o que está em disputa? É a água? É o recurso? É o discurso? É a natureza da água? É a distribuição? Fica até às vezes confuso a gente dizer o que está em disputa. É a geopolítica? Enfim, é o desenvolvimento econômico de uma região? É a possibilidade de repente, conseguir tornar uma fronteira, né, não utilizável para outros meios? É muito difícil, às vezes, a gente estabelecer de maneira simples,
por que determinada porção de água virou recurso e para que aquilo serve. O que geralmente a gente consegue, de maneira bem simples, perceber é que tem sempre atores que vão disputar pela hegemonia de seus interesses, né, e daquele território, que esses atores eles são globalmente os mesmos, né? São empresas, são indústrias, são grandes governos que, independente da localização, vão estar de alguma maneira atuando, direta ou indiretamente. Bem, no Brasil, em termos de legislação, né, perguntando o que está em disputa, em qual arena a gente disputa, digamos, pelo uso da água. No Brasil, a gente tem institucionalmente a Política Nacional de Recursos Hídricos, que foi criada, né, através de uma legislação, a Lei das Águas, né, que é assim chamada, e que se cria, né, ali uma nova arena para diversificar as alianças, né, que são intervenientes nessa gestão territorial e ambiental, do qual os recursos hídricos fazem parte, né? Essa nova arena é a bacia hidrográfica, que eu gosto de dizer que é algo que ninguém tem na sua cabeça. A gente tem uma identidade de rua, de bairro, de cidade, às vezes, enfim, de algo maior, né, espacialmente falando, mas eu acho que ninguém, nem aquelas pessoas que compõem o comitê de bacia hidrográfica, tem a bacia hidrográfica enquanto identidade social ou cultural, e não tem porque realmente ela sai, ela perde, né, ela sai de um substrato natural, algo que era utilizado muito, né, em estudos geomorfológicos, geológicos, enfim, geográficos, climatológicos, para assumir uma importância enquanto entidade, né, em que se manifestam esses conflitos pelo uso da água, né? Então é uma construção política, é algo que sai do substrato natural para uma construção política, né? Não é um modelo que a gente criou, que nasceu do zero no Brasil, é um modelo híbrido, né, entre algo que existe na França com algum viés do que existe na Inglaterra, ou seja, é um modelo importado da Europa, vem de uma demanda, de uma necessidade, de uma pressão para que a gente tenha no Brasil uma regularização e um sistema de governança que também não é próprio daqui, né, é um pouco traz embutida a sua colonialidade, e é o que a gente tem ainda, apesar de estarmos vivendo, como eu coloquei lá atrás, uma discussão de novo marco hídrico, enquanto modelo de gestão hídrica, né? Mas como eu coloco aqui, não é uma arena única, nem menos a mais importante, porque ela não é a arena da vivência social. Isso vale tanto para as articulações políticas, né, dos atores hegemônicos, como também para os contra-hegemônicos. Mas é o que a gente tem ainda, né, um modelo, um formato de gestão que a gente faria ali o gerenciamento dos recursos hídricos a nível de bacia hidrográfica. Então, se a gente pensar em disputa, em algum momento, né, a gente vai ter que pensar também em bacia hidrográfica atualmente, né? Não sei como é que vai ficar daqui para frente. Bem, por que eu falo da bacia hidrográfica, da Política Nacional de Recursos Hídricos? Na verdade, o título era Revisitar Lugares de Enfrentamento, porque é um modelo institucional, é um modelo que rege, né, a nossa participação, é aquilo que é o que está por detrás ali enfim, das alianças governamentais com as instituições privadas, com os usuários ou com a participação ali de algumas pessoas da sociedade civil. Então, eu acho que é preciso, sim, trazer, né, essa arena para a nossa discussão. Mas eu sempre trabalhei com o Comitê de Bacia Hidrográfica há alguns anos, sobretudo com o Comitê da FOTO, que é o Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande. Depois eu tive alguns trabalhos que trabalharam com Guandu, todos eles no Rio de Janeiro, não sei se tem alguém do Rio aqui na nossa conversa, o próprio da região metropolitana do Rio de Janeiro. A ideia é que, na época, a gente exatamente observasse a participação, de maneira geral, né, de todas as pessoas que eles se encontravam nessa arena, né, de gestão dos recursos hídricos. Desde então, desde aquele tempo, né, eu comecei a observar, na verdade, alguns fatores que para mim deixaram claro que existe um mito
da participação social na Política Nacional dos Recursos Hídricos, porque o Comitê de Bacia é um ente, né, da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, esse mito da participação social, que eu chamo, né, ele não vai atingir só as mulheres, mas ele apresenta desigualdades notórias, né, notáveis de gênero. A gente vê aqui uma foto, né, de um encontro que teve de Comitê de Bacia lá em Paraty. Só temos homens negros, sim, mas só homens, né? Não temos nenhuma mulher. Isso aqui é a diretoria na época do comitê e alguns, acho que diretor estadual, enfim, do fórum estadual, todos eles homens, inclusive alguns meus amigos, mas enfim, não deixe eles saberem que eu estou aqui falando mal deles. Então, para debater, né? Como eu coloquei, esse mito, né, de participação social nesses comitês de bacia, eles não atingem só as mulheres, mas a gente percebe uma singularidade quando a gente fala de mulheres nesses espaços, porque apesar delas estarem nesses espaços, isso eu acho que é inquestionável, quando a gente começou a analisar quantitativamente, não existe mesmo muita diferença, né, entre homens e mulheres na plenária, não nas diretorias, né? Estou falando das plenárias. Diretorias geralmente são homens e quando são mulheres são representantes dos usuários ou de empresas privadas. Então essas mulheres que estão ali no comitê, na plenária, né, como um todo, salvo em algumas exceções de territórios mais isolados, territórios rurais, quando tem comitê de bacia, são mulheres brancas, são mulheres de classe média, são mulheres com escolaridade a nível de pós-graduação, ou seja, eu poderia estar ali, né, colocando ali todo o meu privilégio para jogo. Normalmente não é algo realmente difícil de acontecer, é um espaço bem acessível nesse nível, né? Mas as mulheres negras, as mais periféricas, indígenas, quilombolas, elas não têm, digamos, tanto acesso a estarem nesse espaço, por diversos motivos. Então, eu acho que é importante a gente pensar, toda vez também que a gente fala de gênero e água, que a gente não está falando de gênero como um elemento genérico, né? Tipo, mulheres e ponto. Que mulheres são essas que nós estamos falando? A gente está falando aqui, né, de que mulheres negras, periféricas, não acessam esses espaços com tanta facilidade. Por isso eu trago aqui que a gente precisa sempre, toda vez que fala sobre a ótica da geografia feminista, adentrar na interseccionalidade. Segundo que, mesmo que essas mulheres consigam estar nesses espaços através de organizações, né, de sociedade civil, a simples presença ali delas não exprime um avanço na diminuição de desigualdades territoriais marcadas pela opressão de gênero, né? É como eu coloquei, é uma igualdade numérica, mas não necessariamente de raça ou classe. Até porque... vamos pensar, para você, eu não sei se alguém aqui tem familiaridade com reunião de comitê de bacia. Geralmente é bimestral e, por exemplo, um comitê que tenha 3 cidades, né, vai ali flutuando, uma vez numa cidade, outra vez na outra para que todo mundo ali pudesse participar. Só que se você trabalha numa prefeitura e é representante desse comitê, você pega o carro da prefeitura. Se você trabalha na Petrobras, você pega o carro da Petrobras. Se você é de uma associação de mulheres, você pega o carro de quem? Seu filho fica com quem para você ir? O seu trabalho, né, que é em horário integral, vai te liberar para você ir na reunião? Vão olhar com isso, né, para isso com bons olhos. É um sistema que já apresenta muita vulnerabilidade e falha quando pensa em representação, que é um dos elementos mais falados do sistema da Política Nacional de Recursos Hídricos, de participação, né? Que lá atrás a gente estava falando lá dos 4 itens, né, da promulgação da Conferência Internacional de Água e Meio Ambiente. Então, assim, aqui esses itens, né, essas, digamos, ferramentas de inclusão já são feridas, porque não necessariamente elas estão sendo facilitadas ali para que todas as pessoas possam estar. Segundo, quando eu ocupo um espaço desse, os termos técnicos, né, burocráticos utilizados, como outorga, classificação de rios, etc., eles não são termos do uso cotidiano das pessoas, porque eles não versam sobre água, eles versam sobre recurso. Então, há um pouco de esquizofrenia quando a gente traz um modelo de participação e de governança para um sistema de gestão de água, porque é isso, as coisas não costumam conversar em escala, né? Então, por isso,
dentre outros motivos, que eu chamo de mito da participação social. Até faço aqui um lembrete, né, de que apesar de que muitas universidades públicas estão nesses espaços, o que é maravilhoso, porque traz uma dimensão de uma discussão um pouco mais, não sei se é, enfim, uma preocupação um pouco com a forma de falar e de representar esse espaço. A gente sabe que as universidades públicas, elas não têm, infelizmente, apesar de cotas que querem tirar a todo custo, uma grande presença de mulheres negras. Então, na universidade, elas também não estão no poder público, porque elas não puderam fazer um concurso para passar, também não estão no poder privado. Então, que tipo de representação em termos de gênero é essa aqui? Né? Não podemos nos esquecer da interseccionalidade quando a gente olha para gênero e comitê de bacia hidrográfica. Bem, só para exemplificar, porque eu realmente escolhi não ficar trazendo muitos dados de estudos que eu já realizei, porque como eu comentei com a Fernanda, eles estão um pouco desatualizados, mas, né, no último contato que eu tive com o Comitê de Bacia Hidrográfica, eu me deparei com esse estudo de Martins e Espinosa, que é de 2018, não tem tanto tempo assim, que eles trazem diversas falas, né, desse Comitê Tietê Jacaré, que é de São Paulo, de pessoas do poder público ou do privado, demonstrando o que eles achavam da participação social nesse comitê. Aqui a gente tem uma frase que eu achei ótima, assim, para não dizer o contrário. Então, é um biólogo, né, que ele é funcionário lá da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, que ele fala numa entrevista, né, a gente aqui tinha a bica de pedra. Então, é um pessoal super simples, né, aqueles caras que estão com a mão grossa de enxada, tem os melhores projetos de recuperação ambiental, mas que nas reuniões acabam falando muito pouco, ou quando se manifesta, acaba gerando até um tipo de conflito. Isso aqui eu trouxe uma frase, mas é um estudo que tem diversas frases, né, de pessoas que estão no poder público falando sobre a participação social no comitê. Então, assim, a gente já vê que é um espaço não tão representativo, mas que eu quis trazer para a nossa discussão. Por quê? Porque desde que, né, eu adentrei nesses lugares e comecei a me sentir extremamente incomodada com essas contradições que eu coloquei para vocês, eu comecei a pensar que tinha que ter um jeito diferente de fazer. Né? Mesmo a pessoa que está lá dentro do comitê, ela precisa, de repente, se portar de outra forma, né? Porque é legítimo ela estar nesse espaço da maneira corporal que ela deseja estar, e não necessariamente da que lhe é imposta. Então, eu comecei a estudar um pouco, a ler bastante, a conversar com as amigas, a participar. Inclusive, já fui num congresso incrível de gênero e sexualidade na UFOP, sobre o que era essa tal geografia feminista, inicialmente, que depois eu tentei trazer para a questão da água. Então, vamos lá. O que eu, Lívia, né, compilei e acho que seria uma geografia feminista da água um pouco mais inclusiva, porque a gente nunca vai incluir tudo, todas, todes, da maneira que a gente gostaria, por conta mesmo da colonialidade que nos perpassa. Mas, bem, seria uma geografia feminista, né, que considera essas opressões de gênero históricas, que eu não falei nada aqui, eu só dei um exemplo de opressão de gênero, mas que a gente vivencia, né, historicamente desde a construção de mundo. Então, ela vai considerar essas opressões, que os corpos que são marcados, né, os nossos corpos vivenciam sobremaneira uma relação específica com os rejeitos de água. Então, a gente não colhe geralmente, enquanto mulher, sobretudo as mulheres periféricas negras, os proveitos da água, mas sim os rejeitos da água. Essa geografia precisa dar conta disso, ela precisa entender isso. Ela é escalar. Ela não vai promover dicotomia entre urbano e rural, porque não é possível fazer isso quando a gente fala de fluxo de água, nem periferia e centro, porque está tudo correlacionado. Ela é anticolonial, e por isso mesmo precisa entender as relações de colonialidade. Se ela é anticolonial, ela é necessariamente antimachista, anticapitalista, antirracista. Não tem como ser diferente. A gente não pode mais olhar para a água sem entender que cada um desses corpos específicos vivenciam de maneira única esse espaço e todos os rejeitos. Mais uma vez, né? Vou ficar repetindo que é para a gente não esquecer.
e ela é autônoma. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a minha história com a autonomia. Se baseia não na inclusão de mulheres em arenas machistas, mas na criação de resistências e de espaços criativos e afetivos. Lá na frente também vou, né, falar um pouco mais, mas eu acho que a gente perde muito tempo querendo adentrar espaços limitados, rígidos, que são geridos por homens, enquanto a gente poderia estar usando toda a nossa potência para criar outros muito mais afetivos, né, e criativos. Bem, continuando aqui, falei aqui, vou voltar, né, de criação de resistências e de espaços criativos e afetivos. Comecei a matutar um pouco sobre isso, sobre essa possibilidade de resistir de maneira diferente nessa gestão de água, depois que eu li a Meraphitav, que é uma geógrafa maravilhosa, enfim, que faz exatamente uma diferenciação ali entre esses espaços que ela chama de convidado e os espaços inventados. Um comitê de bacia hidrográfica seria um espaço convidado, né? São definidos como aqueles ocupados por bases da sociedade, sim, suas organizações não governamentais aliadas, que são legitimados por doadores e intervenções governamentais. Um comitê de bacia é criado por uma lei, né? Lei das Águas. Então, ele é um espaço autorizado, ele está ali existindo porque ele foi autorizado para existir. Já os espaços inventados, eles são aqueles também ocupados pela população, mas eles são criados através de reivindicação, né, por ação coletiva, e eles estão confrontando diretamente as autoridades e o status quo. Essa é a maior diferenciação que ela faz entre espaços convidados e inventados. Eu trouxe aqui duas fotos. A primeira foto foi retirada da internet, está livre de acesso, é uma foto de uma plenária do Comitê do Guandu, como eu comentei, um comitê no Rio de Janeiro, o maior comitê do estado, um dos maiores do Brasil, tirando aí o do Rio São Francisco, Rio Doce, enfim. Mas é um comitê riquíssimo, porque pega a transposição do Paraíba do Sul, e que tem aqui na época, né, tinha vários membros, a Lívia Soaleiro, que na época era diretora, enfim, presidente do comitê, que a gente vê já que é uma estrutura que ingestada ali através de microfones, enfim, tudo mais, e versa ali de um lugar para o outro, né? Não tem uma participação tão simultânea, enfim. Um espaço convidado que tem, sim, presença de mulheres, mas que segue, de repente, um arranjo, um formato masculino, digamos assim. Vou usar num termo simplista, né? Mas, enfim, não é conceitual que eu estou falando. Já embaixo é uma foto minha, que eu tirei de uma manifestação que aconteceu na Praia de Trindade, em Paraty, que era uma cidade onde eu trabalhei por alguns anos, com a questão de conflitos de uso da água. E duas crianças tinham falecido, infelizmente, por diarreia crônica na Praia de Trindade, porque o saneamento não tinha saneamento básico, enfim, o esgoto não era tratado, essas crianças acabaram virem a falecer por diarreia, e mulheres, homens também, mas essencialmente mulheres da região se juntaram para reivindicar, né, que o saneamento ali fosse realizado. A gente vê um pouco da diferença de arranjo e de forma de fala, né? Só para exemplificar, gente. Mas a gente sabe que, como a gente veio, infelizmente, de uma invasão portuguesa, né, há tempos atrás, e que isso se fez, né, ocorreu através de práticas coloniais, imperialistas, que até hoje, em nosso país, a gente vai ter o nosso pensamento, eu estou falando nosso, porque todos nós estamos sujeitos a isso, perpassados pela colonialidade, né? Não vou discutir aqui o que é a diferença entre colonialismo e colonialidade, né, mas basicamente trago ela aqui para a gente pensar que a gente é fruto dessa história, infelizmente, desse estupro social que ocorreu em nosso território, e que isso tem consequências até os dias de hoje. Então, nosso pensamento não é livre, não é inventado do nada, ele tem uma raiz, como é uma raiz colonial, a gente, infelizmente, vive esses atributos da colonialidade. Então, a colonialidade, ela faz tanto com que os espaços convidados, mas também os inventados, mas, sobretudo, os convidados, reproduzam as opressões sociais que são advindas do colonialismo. Inclusive, não precisaria nem usar inclusive aqui, né?
com certeza, as opressões de gênero, que vêm, né, dessas relações. Aí eu trago alguns movimentos inventados como exemplo também. Quero já pedir licença, não estou aqui tentando diminuir qualquer movimento que eu acho que, nossa, são super honrosos e necessários à vida de nosso país. Mas em movimentos sociais inventados, a gente também pode observar alguns atributos de colonialidade. Eu trouxe aqui alguns, que eu gosto às vezes de debater sobre eles, mas não são os únicos. Esses atributos eu observei também ao longo de pesquisa, né, que eu realizei com algum movimento, o MAB e o MST, no estado do Rio de Janeiro. Trago aqui para debate, mas é isso, não é um debate fechado e muito menos negativo no sentido de querer criticar esses movimentos. Queria deixar registrado para que a fala não seja, enfim, usada de outra forma. Bem, o que a gente repara enquanto atributo de colonialidade nos espaços inventados? Existe uma ilusão e uma dependência com decisões do Estado que assim é fortíssima, né? A gente fica muito na dependência das eleições, de quem vai vir, quem não vai vir, etc. e tal. E, na verdade, a nossa vida cotidiana, ela sofre com qualquer ator que esteja nesses espaços, porque esses espaços, como eu coloquei, não são representativos. A gente precisa pensar na nossa própria representação enquanto ser, enquanto coletivo, para a gente dar conta, né, realmente de poder discutir as ilusões com esse sistema que é arcaico, é colonial, e a gente precisa sempre falar sobre isso. Existe um privilegiamento de atores em detrimento de outros, existe uma hierarquia que também ela não é muito própria daqueles que viviam aqui antes da invasão, sabe? Mas é uma hierarquização institucional que a gente acabou levando para esses movimentos sociais e utilizando de maneira, às vezes, sem pensar muito por que está sendo feito desse jeito. Existe uma negociação fortíssima com atores hegemônicos, algumas empresas se achegam com discurso de sustentabilidade, enfim, com toda uma intencionalidade ali por trás. E não estou aqui também para criticar o motivo dessa negociação, porque eu acho que o que vem antes de qualquer coisa é a sobrevivência, mas existe sim uma negociação pontual, às vezes com atores hegemônicos nesses grupos. Esses grupos eles se fazem presente em espaços convidados, não só no Comitê de Bacia Hidrográfica, mas em outros espaços também de gestão do território. E tem uma reivindicação à posse da terra e mananciais através de modelos de privatização eurocentrados. Por que eu trago esse ponto como último, né, aqui da listinha? Enquanto mulher branca, quando eu comecei a estudar feminismo, eu me senti na obrigação de ler, obviamente, autoras negras, porque é impossível ficar lendo um monte de autora europeia ou americanas, enfim, embora tenham pessoas incríveis, maravilhosas, mas eu fui atrás de ler pessoas que me dessem uns tapas na cara. Uma delas, né, que eu li nos últimos anos foi a Joyce Bert, e ela traz coisas que eu acho essenciais para a gente pensar, não apenas o espaço como um todo, de contradição de gênero e de raça, mas o espaço serve muito bem para o espaço da água, dos territórios água. Ela coloca aqui um processo de autoconhecimento no sentido coletivo das opressões e desigualdades sociais, político-econômicas que imprimem no território as possibilidades concretas de acesso e disponibilidades discursivas e de ação representam um empoderamento real das populações marginalizadas, sobretudo as negras e pobres, para a conquista de suas liberdades, né? Mais uma vez, me lembrei muito quando eu li do Galeano, porque ele fala que recuperar os bens que sempre foram usurpados equivale a recuperar o destino. Quando a gente pensa em recuperar os nossos bens, recuperar a nossa história enquanto coletivo, enquanto não colônia, porque parece que a gente não existia antes, a gente simplesmente veio da colônia e dali que começa a nossa história. Eu acho que recuperar tudo isso é essencial para que a gente se desloque desse lugar da colonialidade para o lugar da invenção ou da reconquista das nossas liberdades coletivas. Mas como é que a gente pode fazer isso, né? Aí lembra que eu coloquei lá o último ponto, aqui de algumas formas de reivindicação. É através da reintegração de posse? Desculpa, subi aqui. Será que é através? Bem,
É possível, né, a gente encontrar em muitos movimentos, inclusive feministas, a ideia de reintegração de posse, o que é muito compreensível. Se você foi desapropriado de sua vida, de sua forma de existência, de sua história, do seu afeto, de tudo, né, que você tinha até então, é muito legítimo você dizer que você quer reintegrar, você quer uma reintegração de posse sobre aquilo que foi tirado, né? Então, é legítimo usar esse termo. Mas quando a gente pensa nos territórios água, né, a palavra posse, ela veio daqui, ela existia, ela é algo que mais uma vez, né, vem dessa nossa história antes desse colonialismo, desse imperialismo, ou não? Ou vem daquele outro modelo que foi imposto de fora, que dizia que a gente tinha que privatizar corpos e bens para então consumi-los? É aí que eu me questiono. Eu não tenho uma resposta de como necessariamente fazer, mas eu comecei a pensar que, de repente, a posse não era a melhor forma de se apropriar da nossa água, né? Porque ela pode, né, gerar de repente, um desenho ou um fluxo geográfico diferente se a gente devolve a posse de água, por exemplo, para um grupo minoritário, com certeza, e isso faz uma baita diferença no dia dessas pessoas, eu não estou aqui para questionar isso. Mas ela não vai quebrar com os padrões coloniais, porque ela vai levar a mesma forma de vivenciar aquele espaço para essa população. Então, a posse ela surge como uma necessidade, né, de reconhecimento dos herdeiros, lá atrás, que a gente falou um pouquinho de Engels, por parte do patriarca. Historicamente, né, não vou discutir também isso, mas a gente assume que esse ponto, né, existe na história. Houve uma necessidade de reconhecer os seus herdeiros, uma vez que você se instalou, não é mais nômade, está ali reconhecendo limites da sua propriedade, você precisa saber para quem você vai passar essa propriedade quando você morrer, você tranca sua mulher dentro de casa, que é para ela não ter relação com qualquer outro homem, você saber quem é seu herdeiro, isso tudo através de posse, né? Como muito bem, né, explanou lá a Ruby, isso marca de forma concreta o entendimento dos papéis de gênero. Isso, gente, de maneira assim, muito... Eu vou usar a palavra sustentável porque isso se sustenta ao longo do tempo. Muito exemplar é apropriado pelo mercado e vai repercutindo ano após ano nas crescentes privatizações de corpos de água. E aí a gente acha que isso acontece na dicotomia entre classes mais abastadas com as mais desfavorecidas, mas não, isso tem acontecido nas micro-relações sociais que são perpassadas pelo racismo e pelo machismo estrutural em uma mesma classe. Então, às vezes, você vai num movimento social que acabou de passar por uma reintegração de posse, tiveram novamente o seu território nativo, original, devolvido, e toda a estrutura que se forma para reocupar esse espaço, ela vem através dessa dimensão de posse que é patriarcal. Ela não traduz ali necessariamente os ideais esquecidos do nosso matriarcado ou do nosso feminino que não está doente, né, por conta desse processo tão cruel. Então, acho que eu repeti aqui. Bem, então reivindicar, né, essa posse de água, ela pode abrir caminhos muito cruéis, tão cruéis quanto o já existente no que diz respeito ao corpo das mulheres, que acabam sendo desfavorecidos ali dessa posse. A gente sabe que em alguns lugares no mundo, né, mulheres ainda não são proprietárias de suas terras. Quando o marido morre, vai para o pai, ou para o tio, ou para algum homem. E no Brasil isso também é recente, né, a legislação que, enfim, tornou possível mulheres serem donas, né, de suas vidas e de suas terras, mas isso existe em alguns territórios. Então, se a gente fala de posse, a gente está também tirando a possibilidade dessas mulheres acessarem esses recursos do território. Isso também leva uma noção, em menor escala, que é da gente sempre olhar para o indivíduo e para a sobrevivência do indivíduo. A gente não percebe o quanto esses discursos são cruéis na formação dos nossos padrões históricos. Então, se eu moro, por exemplo, né, lá em Brasília, e aí eu passei por uma situação que eles estão fazendo um rodízio de uso d'água, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar um galão enorme, uma bombona daquelas que a gente usa muito no semiárido, vou armazenar água ali
até não dar mais, vou comprar 5 daquelas se eu tenho dinheiro. Quero nem saber se minha rua está sem água, se minha rua vai ficar sem água porque eu fiz isso, se meu vizinho está sem água. Eu quero manter o meu modo de vida, porque é assim que se vive na cidade. Na cidade é quase que, já ouviram falar muitas vezes, que é a selva de pedra. Esse modus operandi, ele é muito frequente, né, na vida das pessoas, e ele vem muito dessa dimensão de propriedade privada e de posse. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Então, né, mais uma vez, o que de repente a gente precisa pensar é que a gente não precisa reintegrar a posse, mas a gente precisa criar liberdade de acesso, né, que são totalmente diferente disso que a gente falou anteriormente. E aí tal reconhecimento, né, como apontado por Beth, precisa invocar a coletividade, a gente precisa sair do indivíduo, a gente precisa sair disso que o capitalismo nos impôs, né? Precisa invocar a coletividade, a comunidade, noções claras de combate e não de reforma, mas sim combate às opressões envolvidas em micro escala, né? Isso envolve, sobremaneira, retomar sentidos e afetividade de base matriarcal. Envolve provocar fissura na rígida estruturas da propriedade e expandir pensamentos para além daqueles trazidos nas bagagens dos colonizadores. Então, que tal deixar, né, gente, de buscar a participação nessas arenas coloniais, mas sim a invenção de novas formas de descontrole, porque a gente precisa descontrolar os bens que a gente usa e real empoderamento, né? Eu não sei muito bem como a gente pode fazer isso, já vi que eu extravasei o meu tempo aqui, horrores, peço desculpa, mas uma coisa que eu tenho gostado muito de revisitar enquanto mulher, enquanto neta de agricultores, enquanto pessoa que trabalha com água, é a gestão comunitária. Para mim, uma gestão comunitária, eu falo gestão e não gerenciamento, porque sim, é uma gestão das nossas vidas. Ela não é realizada sem conflito, porque eles precisam ser valorizados na busca da diversidade. É diferente de disputa. Ela não é hierárquica, existe uma horizontalidade ali que são próprias das relações de vizinhança e de reconhecimento de você no outro e da sua necessidade no outro. Ela precisa ser feminista, coloquei entre aspas, para a gente não lembrar de que é um feminismo não liberal. Ela precisa ser anticapitalista, antirracista, né, para não manter as estruturas coloniais de opressão. E, para mim, ela precisa ser autônoma, porque quando a gente olha para o Estado, a gente precisa entendê-lo em sua intersecção com o poder privado. Com esses atores que eu comentei lá atrás, ele não é inocente ou isolado de todas essas contradições. Então, eu não tenho muito mais ilusões com o Estado, vamos diferenciar, né? E, para mim, seria um dos caminhos possíveis para a gente revisitar espaços de enfrentamento um pouco mais deslocado da colonialidade que nos habita. Bem, era isso. Esse texto, né, o que eu apresentei, ele é baseado num artigo que eu apresentei num congresso de geografia em 2019. Quem quiser também pode me pedir. Eu acho que a apresentação vai estar disponível para vocês depois. Falei muito e, né, agora eu acho que a gente pode debater, por favor. Quero ouvi-los. E muito obrigada, gente. Estou muito feliz. Fernanda? Bom. Obrigada, Lívia, pelas suas palavras. Arrasou, muito bom, como diz a Micaela. Realmente, a gente precisa reconstruir as nossas relações de gênero. Talvez passar uma borracha da que a gente tem hoje e criar algo novo, reinventar, né? E aí a gente entende, né, que realmente a nossa origem vem na colonização. E eu gostei muito da sua fala quando você fala, se você não tem, né, se a água, ela foge de quem não paga. Por quê?
está tendo um conflito muito interessante lá em Ouro Preto. Ouro Preto é cidade histórica, né? Todos sabemos. Assim, uma das primeiras cidades assim que cresceu, que está dentro da Vila Rica. A Vila Rica, ela era um patrimônio, ela era uma capital de Minas Gerais, onde a influência portuguesa era muito grande, era muito grande e ainda é, e deixou um legado, né, que nossa população, que a população em Ouro Preto, ela é muito miscigenada e é uma população formada em um grande número por negros. E é muito interessante observar o seguinte: a água lá, antigamente, a gente tinha, né, os chamados chafarizes. Né? Os chafarizes iam lá, pegavam água, cada família costuma ser o seu, então assim, ela assim se servia. Aí veio toda a reestruturação de cidade, né? A água não era boa, tinha problema de potabilidade, e com isso foi surgindo o quê? Foi surgindo o SAAI, SEMAI, e o último prefeito trocou o SAAI, que é uma autarquia, por uma empresa privada, a Sanepar, né? E aí o conflito começou a gerar. Por quê? Não tinha hidrômetro. Começou a colocar hidrômetro. A conta de água foi lá em cima. Então, quem é pobre não tem condições de ter água em Ouro Preto. Tá? É muito interessante esse conflito. E aí, olha só o que a gente tem. A gente tem um conflito da água de recurso, bem econômico, sendo capitalizado por uma empresa privada, dentro de uma colonialidade que, né, muito forte, que é a cidade de Ouro Preto. Tá? É um exemplo que a gente vê assim, magnífico para ilustrar, trazer assim essa sua palestra. Então, realmente, quem não tinha condições de pagar, a conta é cortada. Assim, ó, não tem problema, a gente corta. Né? Uma outra coisa que eu gostei muito também foi o mito da participação. Maravilhoso. Por quê? Fernanda, que trabalhou muito com a participação, né, contabilizando a participação das mulheres nos comitês de bacias hidrográficas, confere para mim, Fernanda, se eu estiver errada, que a participação é entre 30 de mulheres e 70 de homens. Tá? É algo mais ou menos assim. Só que quando as mulheres participam, tem lá cota e tudo mais, mas elas participam como o quê? Elas participam como secretárias, como auxiliar, e sem ter realmente ela não consegue se engajar, né? Porque aí a gente vê o quê? A gente vê que tem igualdade de gênero, porque tem a possibilidade de participar tanto de homens como mulheres, mas a gente não tem equidade de gênero, porque para as mulheres participar não tem assim o horário da reunião, não tem um local para deixar com as crianças, às vezes tem um horário que a dona de casa não pode ir, às vezes é o horário que tem que levar a criança para a escola, então assim, é muito difícil conciliar essa atividade de cuidado com a representação nos comitês de bacia. Né? Hoje, né, a participação comunitária também já está começando a engajar quando a gente fala no monitoramento hídrico participativo. Aí está começando aqui na Bacia do Rio Doce, a gente começa a ver que a população se interessa. Como é que está a minha água? Como é que está o meu rio? A gente tem um conflito aqui na bacia, que é né, que vem da Fundação Renova, que tem todo o controle, o rio é o mais monitorado do planeta. Mas as pessoas perguntam, será que a Renova está me falando uma realidade mesmo? Né? Então, assim, essa governança começa a ser pensada, essa governança começa a ser discutida. Por que que isso acontece? Aí vai engajar as pessoas numa gestão comunitária, e a gente está fazendo isso através de curso de monitoramento hídrico participativo, para
viver essa realidade, onde as pessoas possam não só simplesmente participar, mas participar de uma maneira engajada. E assim, eu acho muito interessante, a palestra vem muito interessante, ela vem realmente no momento que a gente começa, né, a entender por que isso acontece. A gente pensa assim, por o neocolonialismo, por que as empresas voltaram para cá? Por que lá em, se não me engano, Poços de Caldas, Caxambu, por exemplo, né, a gente tem uma privatização das fontes de águas naturais. E aí a discussão não para por aí, porque apesar da água ela ser um recurso econômico, ela não deixa de ser um direito de todos, inclusive das mulheres negras, faveladas, indígenas, né? Então, eu queria deixar aqui a minha contribuição nessa para meu debate, e eu gostaria de abrir então para as pessoas fazerem as perguntas. Muito obrigada. Só complementando, novamente, obrigada, Lívia, pela sua fala, por ter você conosco. Só que teve um comentário, né, que à medida que você ia falando, né, sobre os espaços de participação, a Vânia e Terezinha, né, colocou que às vezes esses representantes são ali justamente por causa das características que ele tem, né, então, questionando, né, ou trazendo aí essa ideia. Vânia, se você depois quiser comentar, complementar o seu apontamento lá no chat, você pode se manifestar. A Júlia Borges colocou aqui, também tem outras questões, mas as minhas eu vou deixar para o final. A Júlia Borges colocou, pesquiso mulheres e água em Paraty, gostaria de entender a ESC consegue identificar uma cultura da água? Júlia, se quiser complementar também. Eu não entendi o que é ESC, gente. Vocês entenderam? Ficou... Não. Não. Cadê você, Júlia? Talvez seja na hora de digitar, né? Foi alguma coisa... Sem microfone, olha. Ixi, Júlia, explica para a gente aí o que você estava tentando explicar aí para a gente, mas o seu microfone eu cliquei aqui para abrir. Se você tiver com ele em funcionamento, já está liberado aqui. Bom, pelo menos está aparecendo para mim. Bom, então, complementando aí essa questão, né, que a Vera até começou e traz um pouco sobre o seu... um pouco da sua fala, né? Você trouxe alguns autores que trabalhavam um pouco sobre esses espaços de participação. Nós iniciamos em 2017 um trabalho de pesquisa com esse incômodo, né? Porque a gente está vivenciando uma série de eventos e reuniões, e que aí você tem algumas falas do tipo, são poucos jovens, realmente são poucas mulheres. Isso para o pesquisador, isso é muito, né, poucos quanto, né? Começa aquela pergunta. A gente iniciou em 2017 um levantamento, então fizemos nível nacional com os comitês estaduais, aí com mais de 210 dos comitês de bacias, e a gente conseguiu mapear primeiro quantos são em cada estado, que é uma dificuldade de você obter. Então, em cada um deles, quantos membros são? A gente chegou que são mais de 12 mil espaços de participação, cadeiras, né, entre titulares e suplentes, e aí com uma amostra de quase 40%, a gente identificou que sim, são cerca de 30% de participação feminina. E aí, sim, se reflete nisso que você trouxe, né? Os representantes, de modo geral, eles são... possuem pós-graduação, classe média alta, mais ligados à área da engenharia. Você tem também outras áreas, né? Mas
em maiores percentuais são das áreas de engenharia. Então, quando você começa a desagregar isso, né, homens, mulheres, aí você verifica que as mulheres, aí a gente tem um retrato nacional, né, a gente tem que as mulheres, de um modo geral, possuem um nível de escolaridade mais elevado do que os homens, né, assim, tem mais pós-graduação, mestrado, doutorado, e uma renda também, isso pegando média nacional, ela é menor, né, do que os homens. Com base nos comitês estaduais, as mulheres estavam mais presentes na sociedade civil, que a gente achou bem interessante. Mas aí essa pesquisa ela foi expandida, fizemos também com comitês federais e os conselhos estaduais de recursos hídricos. Foi o mesmo processo, mapear quantos são, quantos membros, etc. Nos comitês federais, a média já caiu um pouco, né? Foi para 27%. E as mulheres estavam mais presentes no poder público estadual. Então, as mulheres que, digamos assim, né, estão mais presentes nas secretarias de estados, organismos assim, de gestão das águas. Então, você começa a ter esses retratos tentando identificar, né? Quem não está lá dentro? É justamente essa pergunta. Quem está? Como aumentar? Então, quem está de fora? Quem está faltando? E como que a gente pode fazer para incluir essas outras pessoas? Porque espaço tem. Porque nem desses mais de 12 mil espaços, nem todos estão ocupados. Em alguns estados, a gente chega a ter quase 40% de vacância, que é um número muito alto. Então, é preciso identificar esse público, né, e trazê-los para dentro. Então, vai muito nessa linha que você já tinha identificado. Vamos ver aqui se a Júlia... Acho que ela escreveu alguma coisa. Agora eu consegui entender o que a Júlia falou. Mas, pois é, Fernanda, até quando eu saí, né, do Rio de Janeiro, eu estava lá no IPUR e acabei precisando, né, por motivos de bolsas cortadas por um período que a gente teve lá no final de governo Dilma, né, me reinventar. E quando fui residir em Brasília, a gente estava tentando exatamente realizar uma análise um pouco dos comitês. E foi quando uma vez eu fui num encontro de mulheres lá em Paraty, e aí eu fiz uma pergunta, né, para uma líder lá, mas por que vocês não têm vontade, às vezes, de ir para o comitê? Eu não. Esse negócio de levantar a mão, e microfone, não sei o que, eu não gosto disso, eu não falo assim, eu já não, né, ela achava que ela não falava bem, ela se sentia envergonhada, e segundo ela, a única vez que ela tinha ido como convidada, inclusive, para falar da experiência dela de liderança e luta pela água, ela foi extremamente... ela se sentiu humilhada, foi a palavra que ela utilizou. Ela falou, eu não piso lá nunca mais. Então, assim, ficou muito na minha cabeça assim, o quanto esse espaço perde, mas, ao mesmo tempo, quantos outros espaços de gestão existem que não estão sendo considerados nessa política, né? Tipo, eu acho que tem que ter um de lá para cá, um de cá para lá, e a gente pensar toda essa estrutura de maneira, está funcionando, né? Ou não está? Está servindo a quem? Eu acho que é uma pergunta que a gente também não pode deixar de fazer, né? E aproveitando aqui que a Júlia perguntou, Júlia, então, se eu percebi, né, identifiquei uma cultura da água em Trindade, né? Tem alguns anos, né, como eu comentei aqui, eu trabalhei em Paraty de final de 2013 até 2018. Foram 5 anos enquanto pesquisadora do IPU, mas eu acabei sendo consultora da prefeitura, fiquei amiga de um monte de gente, então meu mestrado foi lá, muitas coisas aconteceram. Eu não identifiquei necessariamente uma cultura da água em Trindade, que é um lugar lindo, incrível, maravilhoso, perpassado por contradições daquela luta antiga que eles têm com o condomínio de Laranjeiras, né? Eles têm uma liderança lá em relação a saber os seus direitos que eu acho incrível, que eu acho que é exemplo para outras regiões, mas, por exemplo, em relação à água especificamente, eu notava na Praia do Sono um discurso muito mais direto do que em Trindade, que tinha a questão fundiária ainda muito latente pela questão do condomínio, né, de Laranjeiras. Então, a água perpassava
necessariamente pela questão fundiária em Trindade. E eu acho que na maioria dos territórios vai ser um pouco assim também. Passa pela questão de você poder estar ali, por você reexistir e acessar, sim, uma água em quantidade e qualidade, mas não necessariamente direto sobre isso. Quando veio as questões de saneamento e alguns conflitos que teve com o Parque Nacional lá da Vulcânia, com a pessoa que era, na época, né, diretora do parque, eu percebi que isso foi se transformando um pouco mais pela apropriação do discurso da pessoa do parque do que necessariamente pela vivência tão consciente desse território água. Então, eu não sei se eu te respondo, mas eu acho que, para mim, ali tinha uma questão fundiária muito forte e que eles, obviamente, espalhavam, né, para as questões de água, né, distribuição e também qualidade da água. Temos uma pergunta aqui da Micaela, né? A pergunta dela está relacionada com o feminismo. Como você enxerga que o feminismo pode contribuir para a disputa da gestão da água? Gente, ixi, isso aí vamos ficar até 8 da noite aqui. Ela até falei assim, naquele slide que eu coloquei, gente, isso aqui é a minha versão de geografia feminista, porque foi uma tentativa de compilar, primeiro, porque, Micaela, né? Eu sou uma mulher que começou a ler, na verdade, a primeira vez que eu ouvi a palavra feminismo, eu já tinha mais de 20 anos. Eu sou natural de Juiz de Fora, aí eu comecei a fazer faculdade aqui, fui para o UFRJ, e fui mãe muito nova no primeiro período e tudo mais, tinha que trabalhar. Então, feminismo, enquanto palavra, conceito, só foi aparecer na minha vida, eu já tinha meus 24 anos. Eu tenho hoje 35. Eu me considero um ser aprendendo sobre o feminismo, sabe? Eu fui capaz de participar mesmo nas discussões, como eu falei, de mulheres negras periféricas. No Rio de Janeiro, eu ia muito para a Cidade de Deus, muito para o Rio das Pedras, muito para entender se esse feminismo que me falavam lá nos livros e artigos europeus era realmente o que eu achava que daria conta das nossas questões aqui, sobretudo as relacionadas à água. Mas, falando isso, que eu não sou exemplo muito para discursar sobre, porque estou aprendendo, eu acho que, mais que tudo, é o lembrete cotidiano de que os nossos corpos vivenciam de maneira diferente a geografia desigual da água. A gente sofre de maneira diferente, porque a gente tem esse lugar aí que, por mais que a gente brigue com ele, a sociedade nos impõe, que é o lugar de cuidar dos nossos filhos, do avô, da avó, da mãe que ficou doente. Então, isso tudo envolve água, porque quando acaba a água na nossa casa, é a gente que fica preocupado se a louça vai estar para lavar, mas se o bebê vai ter o que beber, o que comer e etc. Isso é cotidiano, isso não está numa escala que a gente não vivencia, isso está na nossa vivência, isso é o nosso corpo. Enquanto, se eu não tenho condição de comprar um galão de água, quanto me falta água, isso afeta completamente a minha vida, a minha existência. E me afeta emocionalmente, em termos de saúde física também. Então, feminismo para mim é eu nunca esquecer disso, que quando falta água, os corpos negros femininos, os corpos indígenas femininos vão ser os primeiros afetados. Eu fiquei tristíssima quando eu abro o Instagram hoje, tem uma fala de uma indígena falando, nós não queremos mais ter filhos. Eu não sei se vocês se depararam com essa frase, é uma mulher, eu não lembro, não cheguei a ver a etnia, mas o discurso dela é: estamos contaminadas pelo mercúrio, não queremos mais ter filhos. Você tem noção do que é a pessoa deixar de querer ter um filho porque ela está infectada, seu corpo está infectado com mercúrio? O homem nunca vai pensar isso. Ele nunca vai ter essa preocupação. Isso, para mim, é o quanto o feminismo pode e deve, né, nos ajudar a trabalhar com água. A gente não pode esquecer isso, tá? Não sei se respondi também, mas... Ótimo, obrigada. Nós temos um comentário da Yara. Você quer falar, Yara? Abrir seu microfone aí, comentar. Não, está fechado seu microfone, Yara. Em primeiro lugar, eu tenho muito orgulho de estar com vocês, mulheres brilhantes, todas essas competências,
sendo discutidas, compartilhadas, para chegar a uma mudança comportamental efetiva. E nós estamos aqui fazendo uma observação. Eu faço parte de uma organização que se chama Business Professional Woman. Nós estamos em 100 países e somos 40 mil mulheres. E todas as mulheres competentes, especialmente nessa área, só na Alemanha que elas ganham um valor igual. Isso foi feito, constatado, mas eu faço uma observação. No fórum, quando foi em Brasília, no 18º Fórum Mundial, na abertura tinha 11 pessoas, 10 eram homens e uma mulher. Nós fizemos até um movimento, batendo palmas, não é? Constatando que a gente não concordava que nós ficássemos sempre como secretárias, como vice, e que a nossa voz não tivesse força. Mas eu acredito que nesse movimento, coordenado pela Fernanda, pela Vera, pela Daniela, nós estamos, sabe, unidas, criando coragem e força para se posicionar. Eu quero felicitar vocês e dizer que eu estou muito feliz de estar com vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Tem mais algum comentário? Mais alguém que queira levantar a mão e fazer a pergunta? Né? A Ivonete colocou um comentário, quer fazê-lo diretamente, Ivonete? Sim, posso fazer. Boa tarde a todas. E aos homens também, que eu vi que tem alguns. Então, o que a gente percebe em todas as representações, né, nos comitês da água, pelo menos eu percebo aqui, eu estou no sudoeste do Paraná, próxima fronteira com a Argentina. Então, uma região agrícola, né? Mas quando se forma um comitê, seja lá do que for, ou um conselho, que é para ser comunitário, né? Os convites vão para as instituições. Então, eu, inclusive, trabalho numa instituição e é sempre assim. Então, quem é representante já é alguém que já está numa instituição. Então, já não é lá a pessoa da comunidade, né? E, além disso, nós mulheres, no geral, não nos ofertamos para estas vagas nos comitês e nos conselhos, porque nós temos que pensar nos pais que temos que cuidar, nos maridos, nos filhos, no vizinho, na comunidade, né? Não temos como conciliar o trabalho com as viagens e com todos esses compromissos. Então, eu percebo que isso nós vamos demorar décadas, eu acho, para ter, né, um espaço. Ou nunca vamos ter, porque essa fala da Lívia me chamou muita atenção. Eu não conheço, na verdade, o movimento feminismo. Acho que todos nós estamos começando agora a enxergar o feminismo, né? Da forma correta, pelo menos. E aí, assim, é nós que sentimos a falta de água, né? Então, por quê? Porque é nós que estamos em casa, porque é nós que limpamos a casa, porque é nós que cuidamos dos filhos, dos sobrinhos, enfim, né? No meu caso, que não tenho filhos. Então, esse meu comentário foi nesse sentido, assim, existem os espaços, claro que existem, e eu mesma já ouvi em muitas reuniões, em muitos momentos, mas vocês nunca se oferecem. Mas, gente, não tem como, né? Porque as reuniões, no mínimo, você tem que ir para um outro município. Aí você tem que sair correndo do trabalho para ir para casa fazer almoço, ver a tua família, mesmo quem tem toda a parceria com o marido e tudo isso. Mas, né, na hora de dormir, você tem que estar em casa. No final do dia, você tem que estar lá para pegar as crianças na escola. Então, tudo isso eu acho que prejudica bastante essa participação, né? E aí, agora, a fala da Yara, né? É chocante, né? Num evento totalmente de mulher, nós temos lá o prefeito, o vice, o secretário, né? E, enfim, é isso que acontece. A discussão de água e gênero, ela não encerra aqui, né? A discussão de água e gênero, ela começa. Eu acho que a gente está ainda encaminhando, então a gente precisa ter muita luta ainda, tem muita batalha,
tem muito que buscar pela nossa equidade na participação, né? E enquanto isso, a gente vai discutindo no SLAG, a gente vai buscando, né, se apropriar do conhecimento, buscar as origens para a gente descobrir as causas, de repente, através das causas, a gente pode chegar, né, a um remédio, uma remediação para tudo isso. Mas o SLAG está aí para contribuir, né, e hoje eu agradeço, né, a Lívia, a participação de todos vocês. Fernanda? Lívia, agradecer novamente, né, por você ter trazido todo este conteúdo, por todo o seu tempo, o seu esforço de estar conosco nessa tarde. Você gostaria de fazer mais alguma consideração sobre a sua fala, sobre algumas das questões colocadas? Não, gente, eu acho que já falei demais, né? Vocês estão cansada já da minha voz. Mas, enfim, eu acho que, de novo, né, agradecer, mas não apenas isso, de alguma maneira, vamos manter contato virtual, né? Não sei, enfim, podem catar lá no Instagram, eu também vou tentar adicionar algumas pessoas e vamos conversando, porque eu acho que é isso, o debate, ele é intrínseco, né, a qualquer tipo de assunto que a gente vai falar. Cada uma de nós tem uma vivência específica. Eu acho que, para mim, né, eu e o Fernando, a gente estava conversando antes das pessoas entrarem, sinto falta do presencial, porque às vezes as interações são diferentes, né? A gente não tem microfone aqui para abrir, a gente só fala ali, as coisas acontecem de maneira mais natural, a gente sente mais à vontade e tudo mais. Estou com saudade, né, desse formato, mas agradeço imensamente por poder estar aqui ouvindo, falando e relembrando coisas que estão, né, tão caras à nossa vida, à nossa existência. Só agradecer mesmo. É isso. Obrigada. Agradecemos também a todos e a todas que participaram, né, deste encontro. Informar que o certificado será enviado nos próximos dias. Então, a todos, não temos uma lista de presença, a Simpla faz esse registro automaticamente, então a todos aqueles que acessaram o link, né, da transmissão receberão por e-mail o certificado de participação. Pedimos vocês que, se possível, preencham um formulário, né, de avaliação do evento, caso tenha interesse, acrescente sugestões de temas. O da Lívia mesmo foi uma sugestão colocada, né, então, assim, alguns pontos, né, sobre, então a gente está sempre avaliando e verificando, assim, será que a gente consegue, né, atender todos os pedidos? Então, já coloquei aí no chat, por favor, quem puder, preencha, por favor. A gravação, né, desta edição será disponibilizada no YouTube, para aqueles, né, que não puderem assistir tudo ou quiserem rever o conteúdo denso trazido pela Lívia. Ao colocar, né, o evento no YouTube, a gente vai disponibilizar também um link para acesso à apresentação da Lívia, que ela permitiu que a gente compartilhasse com todos vocês. Então, nos vemos na próxima edição do SLAG, que será realizada no dia 31 de março. Acompanhe as nossas redes sociais para mais detalhes. Então, tenham todos um ótimo dia e nos vemos no próximo mês. Até mais.